Oi pessoal, tudo bem? Eu estou gravando esse vídeo aqui hoje e ainda não deu a data para vocês entregarem o protocolo do espaço físico, né? Eu estou gravando antes da data limite da entrega do espaço físico. Mas nós já estamos, eu e o Luiz, muito felizes porque a enorme maioria de vocês já colocou grande parte do protocolo lá no Classroom, né? E a gente já pôde olhar, já pôde dar palpite, já pôde dar sugestões e os resultados estão ficando bem bons, né? Como já tem um pessoal que está adiantado, a gente está hoje começando a falar com vocês já sobre o próximo relatório, né? O protocolo do ambiente humano, tá? E aí a gente queria pedir para vocês o seguinte, que vocês, por favor, agora que já conhecem um pouco melhor a plataforma do Classroom, já estão um pouco mais ambientados, que vocês vão fazendo o documento lá na plataforma, para que a gente possa ir vendo, né, o andamento. Se quiserem fazer no Word e ir colando lá, pode também, mas que vocês vão deixando atualizada no dia a dia, porque aí a gente pode ver quem é que está fazendo no passo a passo, quem é que senta para escrever e escreve de uma vez só. A gente pode ir ajudando vocês nessa questão mais de perto, tá bom? Os protocolos que a gente viu até agora, a grande maioria já postou, né? Pelo menos um rascunho, uma coisa assim. Estão bem legais. A gente já pôde dar várias sugestões, né? O professor Luiz e eu estamos tentando nos dedicar bastante a essas monitorias, certo? E daqui para frente eu acredito que vai estar mais engrenado, porque agora nós vamos, inclusive os outros professores também estão trabalhando com o Classroom. Então vocês todos vão ser obrigados a mexer com isso, com várias disciplinas, e aí vai passar a ser uma coisa mais natural e mais comum para a vida de todo mundo, certo? Eu estou aqui então com o roteirinho, né, do protocolo de ambiente humano, tá? Eu vou colocar esse protocolo também lá no site, lá facinho para vocês acharem lá no espaço do aluno, mas já está, quem tem o manual do estagiário já tem esse relatório também lá no manual, tá? Lá já tem o modelo de todos os relatórios que vocês vão fazer, então quem já quiser pegar direto lá no manual e já ir olhando, fique à vontade também, tá certo? Vamos lá então, ó. De novo, eu vou falar aqui sobre o espaço físico, sobre o ambiente humano da pousada, tá? Por que, professor, que o senhor usa sempre o exemplo da pousada? Porque o nosso técnico é técnico em hospedagem, certo? A gente permite que vocês façam estágio em restaurante, na Secretaria de Turismo, na Ilha de Porto Belo, em outros setores, mas o foco principal do curso é o técnico em hospedagem. Então, os modelos de relatório foram pensados para o hotel, para a pousada, tá? E aí, quem não fez num hotel ou numa pousada, precisa necessariamente adaptar, certo? Mas o pessoal tirou de letra, acho que vai ser fácil com esse aqui também. Olha lá, ó. Então, assim, ó, primeira subtópico ali está o seguinte, sobre os funcionários, alegrias e queixas, né? Do que os funcionários se queixam, o que eles enaltecem, ou seja, o que eles elogiam, como é que explicam os fracos resultados da empresa, como é que explicam os bons resultados da empresa, como é que os funcionários definem um comportamento pouco profissional, né? Aqui, galera, muita gente me pergunta sempre, todo ano, o seguinte, o que significa esses resultados fracos e esses resultados positivos, né? Pessoal, quando uma empresa está trabalhando e ela tem resultados, sejam eles positivos ou negativos, como é que a empresa divulga isso e divide isso com as pessoas? Porque tem empresa que quando vai tudo bem, o funcionário fala assim, eu sou um ótimo gestor e a minha empresa vai muito bem porque eu organizo muito bem a empresa, né? Quando dá algum problema, essa mesma pessoa fala assim, infelizmente o meu funcionário cometeu um erro e aí os resultados da empresa foram ruins, ou seja, o hóspede ficou decepcionado, o cliente não gostou da comida, porque foi culpa do cozinheiro, porque foi culpa do garçom, porque foi culpa da... Enfim, nunca é dele a culpa. A culpa é sempre do funcionário e quando está tudo bem, tudo bonitinho, não é do funcionário também a responsabilidade, é dele. Então, é assim que acontece na tua empresa? Ou o contrário, né? O bom empresário, o bom profissional, o bom dono de empresa,
ele costuma fazer o seguinte: quando os resultados são positivos, ele fala assim, olha, eu não fiz nada sozinho. Quem atendeu você foi toda uma equipe, né? Foi o pessoal da recepção, foram as camareiras, foi o pessoal da piscina. Então, se você gostou de ficar hospedado aqui com a gente, isso é um resultado de todos nós, né? E quando o problema acontece, ele puxa a responsabilidade, porque ele é o chefe. Então ele puxa para ele, fala assim, não foi, se a camareira errou, é porque ela foi mal treinada, e se ela foi mal treinada, a responsabilidade é minha. Se o hóspede cometeu um erro na reserva, é porque eu, certo, não acompanhei direito, não orientei direito, e aí o erro da reserva é meu, eu vou dar um jeito de resolver, né? Então tem gente que puxa para si a responsabilidade e tem gente que empurra a primeira oportunidade que tem, certo? Quando a gente fala das queixas e dos elogios dos funcionários, não é para ficar de picuinha, né? Tem gente que fala assim, ai professor, mas eu não gosto de fazer esse protocolo porque é falar bem e mal da pousada ou das outras pessoas. Não é para ficar de fofoca. Mas assim, ó, por exemplo, se a empresa tinha dificuldade, se os garçons do restaurante, se eles atendiam mal, isso não é um problema? E não é um problema dos funcionários? Então, não é você falar mal, não é você falar assim, o Joãozinho, que era garçom da empresa, faz o serviço dele que nem um orelhudo. Não é isso. Mas você precisa dizer, olha, aquele restaurante tem problemas, os garçons são mal treinados, eles não servem a gente adequadamente, esse tipo de coisa. É uma crítica da empresa como um todo. E não ficar falando assim, uma camareira ficava conversando com a outra e elas batiam papo o tempo inteiro e não faziam o serviço delas. Né? Então a gente tomar cuidado, que não é fazer fofoca, é fazer uma crítica que depois lá no final, inclusive, você vai ter que construir alternativas. Tá, tudo bem, lá era mal feito. E como é que é o jeito certo? Né? Então, nesse sentido assim que a gente tem que ir conversando. Tá? Questões de gênero. Será que as mulheres e os homens são tratados de formas diferentes? Como é que se refletem, né, nas normas essa questão do gênero? Aí tem gente que fala assim para mim, não, professor, lá na empresa onde eu trabalhei, não tem a menor diferença entre homens e mulheres. Aí eu pergunto assim, tá, e quem que carregava as malas? Ah, sempre era um homem. Então, tem diferença, né? Ah, na tua empresa tinha camareiros? Não, professor, eram todas mulheres. Então, tem diferença, né? Será que existe uma razão para se só contratar camareira mulher? Será que existe uma razão para que sempre quem carrega as malas seja um homem? Né? Então, esse tipo de diferenciação havia. Tem pousada, por exemplo, que não contrata não contrata mulher para o período noturno, para a recepção do período noturno, só homens, né? Isso é uma distinção, certo? Nós aqui não estamos dizendo que a empresa é machista ou que a empresa não é machista, não é isso. Nós estamos perguntando se existem algumas distinções e se elas são claras, né, na empresa. Quanto às subgerentes ou aos chefes de setor, existem na tua empresa? Porque tem pousada, tem restaurante que é pequenininho e que é o dono e os funcionários, só. Se você fez o estágio numa empresa um pouco maior, de repente tem o dono, aí tem o gerente geral, aí tem o gerente de recepção, aí tem o chefe das camareiras, né, a governanta, enfim, tem os subsetores, certo? Será que existe isso na empresa onde você trabalhou? Se existe, quais as diferenças entre esses profissionais? Eles precisavam ser formados na área para ser chefe ou eles precisavam ter mais tempo de casa? Como é que era definido isso? Quem é que era promovido a chefe? Né? Era necessária alguma habilitação específica? Ah, não, na recepção só trabalhava quem era formado na área de turismo. Tinha isso? Não tinha? Certo? O que é diferente? O que os diferentes membros da equipe pensam do seu trabalho? Então, assim, numa pousada, há uma tradição, né, dos recepcionistas acharem que eles são a parte mais importante da empresa, porque são eles que recebem os hóspedes. Aí as camareiras falam assim, mas se eu não limpar o quarto, ninguém fica, então eu que sou o mais importante. Como é que era lá na empresa de vocês? Havia essa disputa ou todo mundo se tratava igualmente? Né? Sobre os demais funcionários, porque tem setores, tem empresas que costumam ter esses setores terceirizados, quer ver? Ó?
Segurança, manutenção, vigia, esse pessoal todo era contratado da própria empresa, era de empresas terceirizadas, né? A empresa pequenininha não tinha um manutencionista. Quando quebrava um chuveiro, chamava alguém para trocar, né? E aí quem que era chamado? Era sempre uma mesma pessoa? Havia um contrato? Era o primeiro que aparecia? Como é que essa coisa era tratada lá na empresa de vocês? Certo? Aí vem aqui, ó, intervalos. Como é que os funcionários se comunicam entre si nos intervalos? Quais as brincadeiras? Que espaços mais ocupam? Aqui, galera, é para a gente saber assim, ó, como é que era a relação das pessoas fora das obrigações, né? As pessoas se comunicavam bem, se relacionavam bem. Tem gente, tem empresa que faz grupo de vôlei de praia para ir jogar vôlei no final de tarde. Tem gente que combina final de semana de se encontrar em algum lugar e sair junto para tomar uma cerveja, alguma coisa assim, né? E tem gente que não se comunica, que faz o seu lá na empresa, acabou o horário do expediente, cada um vai para o seu canto, né? E cada um por si. Como é que era lá na empresa onde vocês faziam estágio? Certo? Aqui, ó, atividades extra, né? O pessoal combina fora de horário de trabalho. Os donos às vezes fazem churrasco, atendem as pessoas, trabalham com as equipes, né? Isso varia muito de empresa para empresa. Como é que era lá o relacionamento entre as pessoas na empresa onde você estagiou? E sobre os estagiários? Como é que era? Vocês eram tratados de igual para igual? Era um funcionário normal? Vocês eram tratados diferente? Vocês tinham um uniforme diferente? Tem empresa que os funcionários usam um uniforme e os estagiários não, usam uma roupa comum. Tem gente que tem um crachazinho de estagiário para identificar, né? Tem empresa que trata como se fosse um recepcionista, uma camareira, um pessoal igual qualquer outro. Tem gente que coloca lá sentadinho para observar, para ficar mais de leve, como se fosse café com leite. Lembra das brincadeiras que a gente fazia quando era criança, né? Como é que tratavam vocês estagiários lá na empresa onde vocês atuaram? E as pessoas aqui perguntam, né, quem que eram os mais populares, os menos populares. Também, quando dava um problema, quem é que era procurado? Era o dono? Ou era um funcionário mais antigo? Era o paizão da turma? Né? Existia um paizão da turma? Quem era esse paizão? Né? Existia uma pessoa para quem as pessoas falavam assim, ai, eu fiz uma caca aqui, como é que corrige isso? Vem cá me ajudar. Existia isso na empresa? Quem que era? Como é que essa empresa essa pessoa era definida? Né? Esse tipo de coisa assim. Aí tem um outro tópico aqui que ele é delicado, tão delicado que eu nem coloquei aqui os itens, porque assim, ó, é sobre a legislação trabalhista, né? A gente sabe que, infelizmente, né, na teoria se diz uma coisa e na prática se faz outra, né? Então tem muita gente que tem problemas aqui de colocar como é que era feito na verdade na sua empresa. Né? Ah, professor, eu não posso colocar que as pessoas não eram registradas, por exemplo, porque vai dar problema para a empresa, vai dar problema para mim, etc. e tal. Né? Ou então, ai professor, eu ganhava por fora, mas eu não quero contar que eu ganhava por fora. Porque a gente sabe, de novo, que não deveria ser assim, as pessoas não deviam fazer esse tipo de coisa, mas que é muito comum a gente encontrar por aí nas empresas gente que faz desse jeito, né? O próprio estágio era para vocês fazerem 4 horas por dia, certo? E a gente só autoriza que vocês façam lá pela escola 4 horas por dia, né? Mas a gente sabe, a gente não é cego, né? Que tem gente que cumpre horas a mais. E aí? Como é que ficava isso? Isso era feito na tua empresa, não era feito? Se vocês acham que isso vai gerar problemas com a empresa, que isso vai gerar algum tipo de desconfiança, alguma coisa assim, então evitem colocar esse pedaço, tá? Agora, se vocês acham, por outro lado, tem empresas que são exemplo, que são modelo, e são essas que a gente tem que copiar e discutir, mostrar para os outros, para que, quem sabe, cada vez mais os empresários façam do jeito certo, né? Então, se a tua empresa fazia tudo assim, a gente sabe que tem empresas na cidade que tudo 100% dentro da lei. O horário, ponto, hora extra, registrado em carteira, tudo direitinho. É claro que aí os registrados em carteira não são os estagiários, né? Porque estagiário não é empregado, certo? Mas vocês conversavam entre vocês, eu acredito, né? Como é que os empregados da empresa eram? Contratados direitinho?
Tinha banco de horas, tinha hora extra, como é que essa coisa toda funcionava, tá? É para falar um pouquinho sobre isso. E aí, de novo, situação observada e reflexões, certo? Aqui, galera, entram as observações de vocês e as conclusões de vocês, né? As conclusões no sentido de dizer assim, essa empresa tinha uma relação muito boa entre os funcionários, eles colaboravam muito uns com os outros, isso ajudava no rendimento, isso fazia com que o rendimento fosse muito positivo, etc. e tal. Ou o oposto, né? As intrigas, as picuinhas, as brigas, as discussões acabavam prejudicando muito o rendimento da empresa. E isso deveria ser resolvido dessa forma ou daquela forma, com qualificação, com mais treinamento, com uma conversa franca entre as pessoas, enfim. Aí vocês vão discutir possibilidades de conserto e dizer pra gente como é que as pessoas podiam resolver essas questões. Certo? É basicamente isso, tá? Aí as datas que a gente vai pedir para vocês entregarem, essa coisa toda, a gente escreve ali no Classroom e vai conversando com vocês, tá? Dúvidas, perguntas, nós estamos à disposição, certo? Só vamos combinar o seguinte, ó. Eu só vou começar a responder dúvidas sobre esse protocolo depois que passar a data de entrega do espaço físico, tá bom? Para a gente não fazer muita confusão na cabeça de vocês e na minha e do Luiz também, tá? Então a gente fala agora, até a data lá de entrega do protocolo de espaço físico, a gente só fala de espaço físico e depois a gente fala de ambiente humano, beleza? Voltamos a conversar aí a qualquer momento, certo? E sempre pelo WhatsApp também estamos à disposição. Tá joia, galerinha? Um abraço e até a próxima.